A gente vai continuar falando desse assunto, Barão. O nosso repórter Afonso Marangoni está chegando de Brasília com mais detalhes do caso Master. Bom dia, Afonso. Bom dia, Renan. Bom dia, Barão. A todos que nos acompanham. Um caso muito imbricado, com vários nomes, então vou tentar ser aqui o mais didático possível. Baseando nesta nota do ministro Dias Toffoli, ele disse que jamais recebeu qualquer dinheiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que vendeu participação no Resort Taiaiá, no Paraná, para um fundo ligado ao Master. Que fundo é esse? Se chama Fundo Arlen, e ele estava sendo administrado pela Reag Investimentos. Esta Reag Investimentos, que as apurações mostram que tem ligações com o Banco Master. A Reag Investimentos, inclusive, que sofreu, né, também um processo no Banco Central, como aconteceu da mesma forma com o Banco Master. Toffoli foi além, disse que jamais teve qualquer relação de amizade, ou muito menos amizade íntima com o Vorcaro. Olha, essa reação do ministro acontece depois da imprensa revelar, então, que a PF entregou ao Supremo um relatório com os dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O documento tem cerca de 200 páginas e registra contatos entre o próprio Vorcaro e o ministro Dias Toffoli. Além disso, a nossa colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, nas mensagens, os dois citam o nome do magistrado e combinam as transferências que seriam pagamentos pela compra do resort Taiaiá, que tinha a Marid como sócio. A PF não pediu formalmente a suspeição do ministro Dias Toffoli, mas enumerou achados que indicariam ser impossível o magistrado relatar e julgar o caso Master. Nesta nota, Toffoli disse desconhecer quem seria o gestor do fundo Arlen, que comprou parte do resort, portanto, da empresa que pertencia a ele e a familiares. O ministro informou que essa Maridit é uma empresa familiar, devidamente registrada e que faz parte do quadro societário, sendo administrada por parentes dele. O gabinete cita o que diz a lei orgânica da magistratura, que um magistrado pode integrar o quadro societário de empresas, dela receber dividendos, sendo apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador, o que Toffoli diz que não aconteceu. Essa Maridit foi do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até fevereiro de 2025, e Toffoli diz que foi sorteado o relator da ação em relação ao Master em novembro de 2025, ou seja, quando a empresa já não fazia parte mais do grupo Taiaiá. É o ministro tentando, portanto, se desvincular desta questão, desse fundo que comprou uma parte, né, deste resort e que, portanto, o fundo é ligado ao Banco Master, e a empresa que era dona do resort era da família do ministro Dias Toffoli. Tem só mais uma coisa antes de passar para vocês. Os próximos passos em relação a isso são difusos e estão em várias frentes de atuação. O Supremo vai ter que decidir o que vai fazer, o presidente Fachin vai ter que tomar alguma providência ou não, porque não é praxe se tirar a relatoria de ministros. Lembrando que são 11 ministros, hoje 10, porque tem um a menos, né? Que são pares iguais ali, não há uma hierarquia. Pois não, Barão. Tira uma dúvida. O Fachin pode simplesmente tirar. Eu entendi que não é comum, não lembro de ter acontecido isso, mas como o presidente se explicou que todos os ministros são iguais, ele não tem teoricamente mais poder, no voto dele não vota, não vale dois, por exemplo, sei lá. Mas ele pode simplesmente tirar, falar: olha, você não quis sair, mas é bom que você saia, e passa para outra relatoria desse caso? Pois é, Barão. Ele, por ser presidente do Supremo, ele pode puxar esse processo, sim, e tomar essa medida que é considerada muito drástica. Mas isso, a gente puxando aqui pela memória, não viu acontecer ainda, né? A retirada de uma relatoria de um outro ministro. Então, não deve ser assim, pelo menos, que vai se dar. Claro que nos bastidores, sim, né? Pode ter uma conversa nesse sentido, pode dizer: olha, é insustentável a permanência, mas vai caber ao ministro Dias Toffoli. Agora, quem pode pedir formalmente a suspeição do ministro, a
PF não pode, mas o Ministério Público Federal, sim, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então ele já pediu, viu, Barão, o acesso ao que concluiu a Polícia Federal do celular do Daniel Vorcaro, e pode ser que o Procurador-Geral da República faça esse pedido de suspeição, aí fortalecendo uma medida mais drástica, né, que venha a ser adotada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Eu dizia, Barão, sei que já estou me estendendo, é que o caso é um caso realmente extenso, com vários braços, né? Só para dizer que o Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, até fez uma revelação ontem, dizendo que o Centrão, que tem, né, inclusive vários nomes que se comunicavam muito com Daniel Vorcaro, pressionou o ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União a reverter a liquidação do Banco Master. Lembra que o TCU estava muito em cima disso, o ministro também? Ele disse que, na verdade, houve uma pressão indevida do Centrão para que fosse possível, então, fazer alguma coisa em favor do Daniel Vorcaro e do banco, mas isso acabou não se concretizando porque, enfim, o assunto é de muita complexidade e mostrou que o Master não tinha condições nenhuma de continuar operando no mercado financeiro, por isso foi liquidado, né, Barão? A gente vai acompanhar, porque tem sessão do STF logo mais à tarde, talvez esse assunto possa ser citado e a gente diz daqui para o ouvinte da Band News FM. Muito bem. Marangoni, você volta ao longo da programação, é claro, e é fundamental que o Supremo Tribunal Federal resolva essa situação, que vai ficar muito feio, se for o Ministério Público falando, ó, não dá mais para ele continuar como relator, para o ministro continuar como relator.